concedido nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Meu Deus. O livro 1 Samuel, no capítulo 2, de versículo 27. Nós vamos meditar aqui um pouco nessa palavra, a qual o Espírito Santo nos concedeu. 1 Samuel, capítulo 2, e versículo 27. Veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando ele ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Versículo 29. Porque pisaste o meu sacrifício, a minha oferta de alimentos, que ordenei a minha morada, e honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Porquanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Glória a Jesus. Querido Deus e amado Pai, no nome de Jesus, a palavra é tua e o povo é teu. Eu sou apenas o portador, a voz, a boca. No nome de Jesus, nos ajude e nos sustente. Meu Deus, aqui tem pessoas que veio necessitar da tua palavra, do teu carinho, das tuas mãos, da tua atitude, meu Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda a sair daqui de cabeça erguida, satisfeito, meu Deus, com a sua vontade na nossa vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Irmão, sente por um momento. Glória a Jesus. Eu estava meditando nessa passagem muito poderosa, conhecida dos irmãos. Como bem sabe, Deus, Ele nunca mudou, irmãos. Deus, Ele nunca mudou. Deus, Ele continua o mesmo. A Bíblia diz que Ele continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém. Eu quero aqui intitular essa mensagem como obediência a Deus. É o principal foco dessa mensagem. Obediência a Deus, irmãos. Porque desobediência é opcional. A gente faz a desobediência sabendo o que está fazendo, cometendo o erro, e todo erro, toda falha, vai vir algo sobre a nossa vida. A Bíblia nos declara e fala sobre uma família muito abençoada, família do sacerdote de Deus chamado Eli. Aí Eli tem 2 filhos, Ofni e Finéias, 2 homens que o desejo de todo pai é seguir, aleluia. Eu posso dizer antigamente, né? O desejo de todo pai era seguir a carreira profissional do seu pai. Eu
fui soldado do exército e queria muito que a minha filha fosse militar do exército. Incentivei até onde eu pude. Aí uma delas disse que ia para a fisioterapia, né, da Marinha do Brasil. Digo, ô glória, louvado seja Deus. Aí iniciou, mas não quis seguir carreira. Apareceu um namoradinho e aí casou e parou, né? Mas é opcional na vida de todos nós seguir aquilo que nós batalhamos para adquirir. Cada um tem o seu sonho, limites, desafios a percorrer. E Deus, aleluia, Ele aponta o curso a qual nós devemos ir. A gente faz se a gente quiser. Aqui eu vi que esse pai queria muito que seus filhos fossem sacerdotes, Ofni e Finéias. Mas eu tenho observado aqui, irmãos, que se o ser humano não tiver chamada para fazer algo, não adianta se meter. Ele só vai atrapalhar a vida dele e a dos outros. Sabia disso? Infelizmente a palavra é essa. Se ele for, ou ele almeja uma carreira, ou ele almeja um cargo a qual ele não consegue assumir o suficiente, ele vai ser prejudicado, vai prejudicar pessoas. Veja bem o que eu estou dizendo. Por que, Jadeu, você está falando isso? Porque é baseado nessa Bíblia a qual eu li aqui. Irmãos, 40 anos foi sacerdote de Deus, Eli, sacerdote e juiz de Israel, aleluia, assinado pelos o reino dos céus sobre a terra. Deus disse, eu escolhi, aleluia, desde o ventre do seu pai e da sua mãe, quando vocês estavam lá no reino, nas mãos de Faraó. Tirei vocês de lá, trouxe vocês para aqui, aleluia, veio livres, e eu escolhi, olhei no ventre e vi você ali. Glória a Jesus. E eu observei que a gente envelhece, amadurece, né? Amadurece, envelhece, e chega a aposentadoria. Veja bem, presta atenção. Chega a aposentadoria, a gente almeja um descanso para ser bem sucedido, envelhecer, pelo menos com tranquilidade, um pouco de finança. Bem certo que tem as dificuldades, as enfermidades, os problemas de saúde, mas não a ponto de se perder pelo caminho. Aí a Bíblia nos relata que Deus escolhe esse homem, mas chega um período da vida dele, irmãos, que ele passa batido em regular os filhos. Ele precisava controlar os desejos pecaminosos dos filhos, mas ele parece que passava a mão sobre a cabeça deles, sobre o erro, né? E foi indo, e a coisa piorou, porque se a gente não corrigir antes, a tendência é piorar. Nunca melhora se a gente não corrigir. Aí a Bíblia diz que Deus, ele vê tudo sobre todos, e ele viu o sacerdote fazendo de forma errada e criando seus filhos da forma errada. Porque o desejo do pai era que eles fossem sacerdotes da casa de Deus, e eles não estavam preparados para receber esse cargo. Aí a Bíblia diz que quando eles iam oferecer a oferta a Deus, está lá a oferta para Deus. Em vez de ele oferecer o melhor para Deus, ele pegava o melhor para eles e ficava para eles. Mas vocês acham que ali o pai não ensinou? Ensinou, irmãos. Ensinou.
Mas eles achou por bem desobedecer. Aí desobedeceu, né? Desobedeceu ao pai, desobedeceu a Deus e foi indo, persistindo nas desobediências. E Deus, ele vê e sabe tudo, principalmente nós que estamos na presença de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que nós, como seres humanos, somos tendenciosos a errar, a falhar, mas que o Espírito Santo nos corrija em todo o tempo, para que a gente ande no caminho reto e ande de cabeça erguida, sem ter do que se envergonhar. É uma realidade da vida, né? Porque quão bom e quão suave é. A gente aprende Deus e anda de cabeça erguida, e alguém diz: olha, que exemplo de homem. Você lembra daquele homem de Deus? Quando ele ia passando, aí a família: olha, marido, ali é um homem de Deus. Ali é um homem de Deus. Aí chamou o marido e disse: é isso, vamos fazer um quartinho para a gente abrigar ele quando ele vir para a cidade. Não foi assim. Oh, meu Deus. Quando se é homem e mulher de Deus é diferente. Anda de cabeça erguida, sem ter do que se envergonhar. E Deus, ele usa as pessoas para guardá-los das necessidades vindouras. Aí quando ele pensou que ele estava desabrigado, alguém usado por Deus dizer: isso, tem abrigo aqui, compra você quentinho. Glória a Deus, né? Então é dessa forma. Aí aqui na vida desse sacerdote, irmãos, chega a sua velhice, ultrapassou já um pouco da sua aposentadoria, eu posso dizer assim. Aí está lá, né? A Bíblia diz que sem enxergar muito, bem pouco já, velho de idade, né? Um homem sábio, governou 40 anos o povo de Deus, mas a sua casa estava sem governo. E um homem sem governo dentro de casa, ele está fazendo o que? Governando a obra de Deus, né? Aí a Bíblia diz que eu fico aqui, irmãos, parado imaginando o trabalhar de Deus. É tremendo. Deus usa lá Ana, né? Lembra de Ana? Usa lá Ana pedindo uma providência a Deus, e Deus abre a madre de Ana, entrega na mão de Ana, nos braços de Ana, um filho homem chamado Samuel. E o incrível por incrível que pareça, ela vinha entregar o sacrifício no templo onde Eli, sacerdote Eli, era governo. E ele fica imaginando: meu Deus, ele não tinha condições de orientar os filhos, agora vai mais um para a companhia dele, ser governado por Eli. Só que tem um porém, irmãos. Tem um porém. O profeta Samuel, desde menino, ele decidiu obedecer. E quando a gente decide obedecer, meu Deus, a coisa muda, a coisa fica diferente, o difícil fica fácil, sabe? A tristeza vai embora, a perseguição para, a situação ruim fica boa. Quando a gente decide obedecer, Deus se agrada de uma forma maravilhosa. Aí ela entrega seu filho na mão de Eli. Ela disse: olha, estou entregando aqui como oferta viva na presença de Deus. Uma só vem aqui de ano em ano entregar a minha oferta e ver meu menino. É de ano em ano que eu venho aqui. O costume de antigamente era assim. Louvado seja Deus. A gente aqui tem 3 dias ainda por semana, né? Sem contar uma infinidade de dias por mês. Glória a Jesus por isso. E todo dia a gente está ali no nosso quarto, no nosso trabalho,
no nosso percurso para trabalhar, na presença do Espírito Santo, dizendo: chega aqui, nos ajude aqui, né? Louvado seja Deus. E aqui nós temos 3 dias por semana, ou 4 dias, se não me falha a memória, para estarmos aqui louvando e adorando ao Senhor. E Ana era de ano em ano, e ela ia satisfeita, e sem Deus pedir, ela entregou a sua oferta e disse: aqui é de Deus, porque eu não tenho nada, e a Deus eu vou devolver. E eu tenho certeza que esse caminho que meu filho vai trilhar vai ser um caminho de bênção. E Deus já tinha providenciado no ventre de Ana o futuro de Israel. Sabia disso? Oh, glórias! Quando a gente decide obedecer, a coisa muda. Lembre disso. Quando a gente decide obedecer, até o salário aumenta. Eita glória! Você recebeu aí? Decida obedecer para você ver. Glória a Deus. Aí ele cuida de Samuel. Samuel cresce, fica jovem, adolescente, pré-adolescente, né? E aí Deus começa a usar Samuel. Ele vê que aquele movimento na casa do sacerdote está errado, mas ele tenta intervir, mas não consegue muito, porque ele é um intruso, posso dizer assim, na família, né? E aí ele não tem força, mas Deus, ele prepara tudo no momento certo. Glória a Deus. Ele prepara tudo no momento certo. Aí está um dia que chegou ao extremo, a casa de Eli chegou ao extremo, irmãos. Deus disse: agora é o dia do basta. E o dia do basta foi essa palavra aqui que eu li. Ele disse: você não lembra, sacerdote? Usou um profeta. Você não lembra? Eu tirei seus pais de lá, estava no Egito, na escravidão. Trouxe você, olhei você no ventre da sua mãe e fiz você como um sacerdote, governo do povo, do meu povo Israel. E você decide fazer da sua forma, do seu jeito. Aí você pode me dizer: ah, já Deus, mas isso foi antes. Isso foi a época de Eli, Samuel. O nosso Deus, ele nunca mudou, irmãos. O nosso Deus, ele continua o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aí a Bíblia diz que Deus, ele entra agora com justiça. O homem que esperava agora uma velhice favorável se vê em meio a uma desordem tremenda. Israel numa perseguição tremenda, junto com outros aliados, né? Outro país. Uma guerra se iniciou. Aí a Bíblia diz que caíram 30 mil homens, 30 mil almas, 30 mil. Deus, ele entrou com justiça por causa da liderança, aleluia, do sacerdote. Glória a Deus. Irmãos, é terrível isso, é terrível. Ele entra com justiça neste dia determinado, que foi dito sem esconder nada. Dava tempo correr atrás do prejuízo. Deus, ele dá tempo para a gente correr. Deus, ele dá tempo e diz: filho, não vá por aqui, não faça isso, não faça assim. Usou alguém. Aí a Bíblia diz que entraram em guerra, caíram 30 mil, mas sempre sobra alguém, né? Aí sobrou alguém e veio correndo, irmãos, entrando na cidade, gritando, desesperado, que o povo de longe ouvia:
Sabe o carro de som quando anuncia alguém que faleceu? Era mais ou menos assim. E a direção que ele correu foi para o sacerdote ali, na casa dele. Quando ele chegou lá, ele disse: o que faz aqui, meu filho? Ele disse: eu vim trazer uma notícia da guerra. Olha, foi 30 mil que caiu, a espada, o fio da espada. Morreram Ofni e Finéia, seus 2 filhos. E a arca de Deus, a arca da aliança, foi tomada pelos inimigos de Israel. A Bíblia diz que ele fez menção da arca, sentado numa cadeira, e caiu para trás, irmãos. Eu não posso dizer que a cadeira estava com os pés estragados, porque eu não sei. Mas a Bíblia diz que por causa do peso dele, eu acho que ele fez alguma menção de tentar se levantar e não se equilibrou e caiu para trás e quebrou o pescoço. A Bíblia também diz que a sua nora estava na sala e ouviu a conversa. E ela estava grávida. Prematuramente nasceu a criança, naquele exato momento que a notícia foi dada para ele, ela ouviu a conversa. Aí chega, socorre, porque ela está grávida e a criança vai nascer. Trouxeram as mulheres para ela poder dar à luz. Aí tentaram acordar, animar e disseram para ela: é um menino homem. É um menino homem. Mas eu posso dar aqui um exemplo muito bem colocado. Não está isso na Bíblia, mas eu posso dar. Que ela foi desfalecendo, irmãos, a sua vida, mas a criança foi nascendo. E conseguiram salvar a criança, mas a mãe se perdeu. Pelo choque que levou, a Bíblia diz que pela arca que foi levada, pelo sogro e pelo esposo que morreram na guerra. E disseram para ela assim: chega, é o desejo que você queria tanto, ter um filho homem. Eu posso dar um exemplo aqui, mas para que lhe serve um filho homem, se a presença de Deus foi levada pelos inimigos de Israel? O que me vale agora ter um filho? Para que eu preciso de um filho? Para que eu preciso de um carro zero? Para que eu preciso, aleluia, de meu bolso cheio? Para que eu preciso ser bem sucedido se eu não tenho a presença de Deus na minha vida, irmãos? Para que eu preciso? Meu Deus, a Bíblia diz que ela desfaleceu e não voltou. A criança veio prematura, mas com saúde, saudável, e colocaram o nome do menino como Icabode. Que nome é esse, né? Aí eu fui fazer a pesquisa, que nome é esse? E está assim: de Deus foi levada a presença. Ou seja, de Deus foi tirada a arca da aliança do meio do povo de Israel. Aí colocaram Icabode no menino. Para que lhe serve ser bem sucedido se eu não tenho a presença de Deus? A presença de Deus é tudo que nós temos na nossa vida. A presença de Deus é tudo que nos serve. Independente de qualquer circunstância da vida, não deixe que perca a presença de Deus em você, irmãos. No nome de Jesus, fique firme, não desanime. Deus, Ele há de chegar com justiça. Deus há de trazer providência. Glória a Deus. Deus, Ele não falha. Aleluias. Irmãos, aleluia, foi prematuro, posso dizer,
depois que chegou a aposentadoria de Eli, foi prematuro, porque a vida se prolongava muito ali naquela época. Mas ele perdeu a presença de Deus. Ele perdeu a presença. O sentimento de culpa ali foi muito grande na vida dele. Ele disse: para que me serve a vida sem a presença de Deus? Eu não fiz, ele pode dizer, eu não fiz de acordo à vontade de Deus para manter a presença do nosso lado. Irmãos, por causa do erro do líder de Israel, houve uma tragédia sem tamanho. Louvado seja Deus. Mas no meio das tragédias, Deus entra com providência. Glória a Jesus. Deus renova as alianças, trazendo esperança para o povo de Deus, através do menino, agora homem, chamado Samuel. Quando decide obedecer, a coisa muda. Irmãos, foi um grande homem de Deus, Samuel, né? Meu Deus, grande homem de Deus. Começou pela mãe, a mãe obedeceu a Deus. A mãe devolveu, achou por bem devolver o filho. A mãe orava pelo filho e dizia: meu filho, é bom obedecer. Eu acredito que ela chamava nos escondidos e dizia assim: filho, ele é sacerdote. Os filhos dele estão seguindo o mesmo passo do pai. Só que eles estão fazendo errado. Não faça, filho, o que eles estão fazendo. Não repita, filho, o mesmo erro que eles estão fazendo. Você está na escola de profeta. Continua obedecendo a Deus. Deus vai trazer recompensa para você, Samuel. Deus vai entrar com providência. Meu Deus. Deus vai entrar com providência. Glória a Deus. Ei, não se desespere. Não se preocupe. As mãos de Deus vai chegar. Meu Deus. As mãos de Deus vai entrar. Deus não esqueceu de ninguém. Deus não perde ninguém de vista. As mãos de Deus vai chegar. Você acredita que tudo é um processo? Meu Deus, que processo árduo. Tem gente que acha que vai estagnar, vai parar, vai morrer. Mas Deus, Ele vai chegar com providência. Deus, Ele vai dar um basta no nome de Jesus. Oh, meu Deus. Eu creio. Eu creio, meu Deus, que a gente estamos fadigados, nós estamos cansados, nós estamos perdendo as forças, meu Deus. Nos ajuda a avançar um pouco mais. Ajuda, meu Deus, essa igreja a ser abençoada mais. Não perca, irmãos, a esperança que há em Cristo Jesus. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. A recompensa vem. A recompensa vem, Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Fiquemos de pé no nome de Jesus, irmão.
Eu vejo o cuidado de Deus, o zelo de Deus pela sua obra. Deus, Ele não quer que ninguém se perca pelos erros cometidos de alguém. Não quer. Mas Ele entra com providência para nos abençoar. E os processos que é decorrido da vida não vai nos fazer parar de continuar a caminhar crendo no nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. Leve essa palavra.